Saudai-vos a todos com a paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja, estarei trazendo nesse momento esta mensagem sobre a revelação. Então, os cuidados que as pessoas têm através da revelação tem que tomar muito cuidado. Antes, para você entender sobre a revelação, eu gostaria que todos vocês aí pegassem a palavra de Deus neste momento. Em Mateus, capítulo 12, versículo 31 a 32, para que vocês venham entender sobre a revelação. Vamos lá então em 12. Mateus 12. Mateus 12 está escrito assim, em capítulo 12, 31 em diante. Que Jesus está dizendo assim: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Então, igreja, tem que tomar cuidado sobre a revelação de Deus. Talvez se você é uma pessoa que não acredita, tudo bem, você não é obrigado a acreditar ou a crer numa revelação. A única coisa que você não pode é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. E outra coisa também, de que forma Deus revela? Temos que tomar muito cuidado com as pessoas que revelam pedindo para as pessoas levantar a mão. Por que, igreja? Se você analisar diante da palavra de Deus, você não vê nenhuma parte diante da Bíblia que Deus fala para alguém estar levantando a mão para estar passando uma revelação. Então isso tem que tomar cuidado. Por quê? Isso pode significar que é como se fosse uma adivinhação. Então, quem adivinha as coisas é o diabo. Então, tem que tomar cuidado com isso. Nós sabemos que Deus usa cada um da forma que quiser, entendeu? Não que as pessoas não podem levantar a mão, ou aquela pessoa que está passando a revelação ali não pode estar falando para levantar a mão. Deus usa a pessoa como quiser, mas tem que tomar cuidado, porque muitas das vezes nós temos que seguir diante a palavra de Deus. E às muitas pessoas ficam pedindo para estar levantando a mão, dizendo que é algo de Deus e não é nada. Isso daí fica como espírito de adivinhação, às vezes as pessoas não compreender e pode acabar até causando contenda diante da igreja. Vamos lá continuando, então, para que vocês venham entender. Então, nós vai nesse momento em Mateus capítulo 11, versículo 27. Está escrito assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então nós sabemos que quem revela para nós é Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então, se Deus não quer revelar nada, Ele não vai revelar. Haver muitas pessoas, ela não tem dom da revelação, não é porque o Espírito Santo não está nela, é porque ela não dá lugar para que Deus venha trabalhar. Então Deus usa cada pessoa conforme diante daquilo que a pessoa dá o lugar, tá bom? Então vamos lá para que vocês venham compreender.
Então, a revelação Deus dá para quem Ele quiser, tá? Vamos lá então, diante da palavra de Deus, continuando. Em Mateus 16, 16. Vamos lá. Está escrito assim: Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então, para descobrir que Jesus Cristo era o Filho de Deus naquele momento, então Deus revelou para quem? Para Simão Barjonas, que muitos chamam de Pedro também, tá? Então tudo é Deus que revela, tanto através de Jesus, através do Espírito Santo. Então hoje nós temos o Espírito Consolador, que ele nos revela através do Pai, tá? Então vamos dar continuidade então para que vocês venham entender. Presta atenção, se vocês quiserem peguem a palavra de Deus também aí para estar acompanhando, tá bom? Então lá em Apocalipse capítulo 1, vamos lá ver o que Deus revela ali naquele momento. Lá em Apocalipse. Vamos lá em Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer, e pelos seus anjos as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, naquele momento, através de Deus, Jesus revelou algo para mostrar para João, entendeu? Através do servo, dos anjos de Deus ali. Então, pode ver que Deus revelou para Jesus, para que Jesus viesse mostrar ali para João, através da visão e a revelação ali também, que o próprio Jesus ali revelou para João. Então, quem revela é Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus através do Pai. Então, tudo Deus revela para nós, falar para uma pessoa, está passando a revelação, é tudo através do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, sem ele nada podemos fazer, tá bom, igreja? Então, continuando para que vocês venham entender, tá? Lá então, vamos lá então, em Atos 16, 19. 16, 16, 19. Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Atos dos Apóstolos. Vamos lá, 16, 16, 19. Está escrito assim: e vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça à presença dos magistrados. Se você analisar diante dessa palavra, vocês podem prosseguir, mas vocês vão começar a ver ali diante da palavra que tinha uma jovem e que ali ela começava a adivinhar as coisas. Então ela estava com o espírito de adivinhação. E Paulo, percebendo isto, repreendeu aquela jovem para que aquele espírito viesse sair dela, aquele espírito de adivinhação. Então, por isso, tem que tomar cuidado. Por que a igreja tem que tomar cuidado? Se você analisar, o diabo, ele também adivinha. O diabo, ele vê tudo que você está fazendo. Então, ele pode querer passar revelação falsa, enganando as pessoas, porque tem coisas que Deus permite. Então, tome cuidado com as revelações, tá? E procura perceber também, analisar os espíritos que vocês recebem, para que não venha passar revelação falsa, tá? E causar escândalo na igreja, assim como acontecia nas igrejas de Coríntios, tá bom? Então tome muito cuidado com isso, tá? Então vamos lá, tá continuando, tá? Vamos lá em 1 Coríntios 2:10. 1 Coríntios 2:10. Vamos lá. 1 Coríntios 2:10 está escrito assim: mas Deus
nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então pode ver, igreja, que o Espírito Santo de Deus, ele nos revela, tá? O que é oculto, escondido, para a glória e honra de Deus. Então procura sempre estar fazendo a vontade de Deus. Não procure fazer que nem as pessoas hoje em dia, imitadores que sobem em cima do altar, fica pedindo para as pessoas estar levantando a mão, porque quando Deus ele revela algo para a pessoa, igreja, Deus ele mostra a pessoa e revela aquilo que tem que passar para aquela pessoa. Há bem muitas pessoas, elas se confundem, entendeu? Mas Deus, quando ele revela algo, ele mostra para a pessoa, entendeu? E fala aquilo que Deus está falando. Então tem que tomar cuidado, que hoje existem muitas pessoas que mandam as pessoas dentro da igreja levantar a mão dizendo que é algo de Deus que está revelando e não é nada. Tem, lógico, que Deus usa as pessoas assim também, entendeu? Na Bíblia não mostra que as pessoas têm que levantar a mão, mas Deus usa a pessoa da forma que Ele quer, entendeu? A única coisa que eu estou dizendo é para tomar cuidado com isso, para que não venha causar escândalo na igreja. E se Deus usa você através da revelação, então você tem que passar mesmo aquilo que Deus está passando, aquilo que Jesus está passando e aquilo que o Espírito Santo está passando, tá bom? Então vamos lá continuar, né? Vamos lá então para 7, capítulo 1. 1 Coríntios, tá? 14, 26. 1 Coríntios 14, 26. Vamos lá. 1 Coríntios 14, 26. 1 Coríntios 14, 26, igreja, está escrito assim: Que fareis, pois, irmão, quando vós ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça de tudo para edificação da igreja. Então, igreja, a palavra de Deus vem mostrar que a revelação ela é importante na igreja, tá? A revelação é para que venha edificar a casa de Deus, entendeu? O que é edificar a casa de Deus? A edificação faz através também daquilo que está acontecendo, dos milagres, de cura e assim por diante, para que a igreja venha a ser edificada, tá bom? Então, continuação lá. Vamos lá então. Agora nós vamos lá para 1 Reis 8:39. Pega a palavra de Deus, 1 Reis 8:39. Vamos ver o que está escrito lá. 1 Reis 8:39. Vamos lá. Está escrito assim: Ouve tu então nos céus assento da tua habitação, e perdoa e faz a dar cada um conforme todos os seus caminhos e segundo ouvires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Então aqui, igreja, através da revelação, mostra que só Deus conhece todos os corações dos homens. Só Deus conhece todos os corações dos homens. Então, igreja, isso mostra que Satanás não sabe diante daquilo que está do teu coração, entendeu? Então só Deus sabe o oculto e o escondido. Então Satanás não sabe aquilo que você está pensando, aquilo que está no seu coração, mas só que ele consegue perceber a forma que você age, a forma que você demonstra, e ele pode acabar adivinhando aí as coisas, entendeu? Para que você venha até mesmo fazer algo de errado, ou até mesmo fazer adivinhação, tá? Para as pessoas, caso muitos ora pela revelação, aí tem que tomar muito cuidado, tá? Porque Satanás também, ele adivinha e revela as coisas por permissão de Deus. Tem que tomar cuidado com as revelações
falsa aí, igreja, tá bom? Então analise bem para que nada venha causar escândalo diante da presença de Deus. Vamos lá então agora em Salmo. Pega aí a palavra de Deus em Salmo 19, 139, Salmo 139, tá? Vamos ver que está escrito aqui Salmo 139. Vocês estão conseguindo acompanhar aí? 139 está escrito assim, 139, 1 a 2. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe, entende os meus pensamentos. Então mostra que Deus também conhece o que? Os seus pensamentos, tá bom? Então isso é muito importante, igreja. Só Deus conhece o nosso coração, nosso pensamento, tá? Então Deus ele revela para aqueles que creem, para aqueles que buscam, para aqueles que oram, se santificam, jejua, porque a revelação não é uma brincadeira, tá, igreja? Vamos lá então em Daniel capítulo 2, 22. Daniel capítulo 2, 22. Daniel capítulo 2, 22 está escrito assim: Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Então Deus ele revela o oculto e escondido. Então, para que vocês não venham esquecer, quem revela para nós é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então quer dizer que é o Pai, Jesus e o Espírito Santo, tá? Então, tudo isso Deus nos revela, ou se Ele quiser revelar algo para que os seus anjos venham mostrar para nós também. Assim como Deus revela através do Espírito Santo, para que nós venha passar algo para as pessoas, então Deus ele revela algo para quem Ele quiser, tá, igreja? Então, não se esqueça, tome cuidado com as revelações, tá? Procura estar analisando bem, tá orando, tá? Mas tome cuidado com o espírito de adivinhação dentro da igreja. Então, sempre ore para que Deus venha revelar algo para você, entendeu? Diretamente e mostrar às pessoas diretamente, porque diante da palavra, se nós analisar, nós não vê nenhuma igreja assim, tá? Mandando levantar a mão e dizendo que é alguém que está passando ali para levantar a mão, tá? E não pode também amedrontar as pessoas que não querem levantar a mão, porque a fé é de cada um. Caso ela não acredita, ou acredita, é entre ela e Deus, tá? Então, aqui está, tá? A revelação, tome muito cuidado, tá? Procure fazer a vontade de Deus, não fique fazendo que nem muitas pessoas fazem em cima do altar, imitadores de homem, tá? Mas busca mais orientação diante da palavra de Deus, para que toda a revelação venha a ser direcionado por Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos aí. Fica com Deus em nome do Senhor Jesus Cristo.